Vamos lá para a questão agora, tá? Como surgiu a primeira entidade viva? Se nada vivo havia. Como não havia nada vivo, como é que surgiu uma entidade viva? Eu tenho aqui este si sendo classificado como índice de determinação de sujeito. É este si que determina o sujeito? Eu tenho uma ideia de índice de determinação do sujeito? Não. Eu encontro aqui, como não havia nada vivo, já que não havia nada vivo, esse se aqui é uma conjunção, e é uma conjunção da qual eu não falei. É uma conjunção causal. É uma conjunção causal. Já que não havia nada vivo, tendo em vista que não havia nada vivo. Notem, é causal e não condicional por uma questão simples. Olha, gente, havia não é um verbo no subjuntivo. Só seria condicional se fosse aqui o termo houvesse, por exemplo. No subjuntivo. Como não está no subjuntivo, não pode ser chamado de condicional. Vai ser chamado de causal. Como surgiu se nada existia antes? Pode ser condicional? Esse existia é subjuntivo? Existisse, existir, que exista. Isso aqui não é subjuntivo, então não pode ser condicional. Ele está dizendo que é um pronome interrogativo. O pronome interrogativo é este se ou é este como? É este como. Mas muita gente vai pensar neste se. Porque tem um pronome interrogativo em algum momento. Só que não é o se que mostra a interrogação, é justamente o como. Se bem que é importante lembrar que não é o único. Ele está dizendo que o se aí é um pronome. Para ser pronome, ele teria que substituir um nome, se relacionando com um verbo transitivo direto. Olha, se bem... Esse se bem que, a estrutura inteira, o se bem que, eu vou analisar somente o se? Não, eu analiso o se bem que. É essa estrutura que vai passar para mim uma ideia. Ela não está substituindo um termo. Eu não posso dizer, portanto, que seja um pronome. Nós vamos ficar aqui entre a letra B e a letra A. A Adriana marcou a letra A. Quem foi que marcou? A Adriana marcou a letra B. E quem foi que ela marcou a A? E Cris marcou a A. A questão complica se persistirmos com essa analogia. Ele está dizendo que isso aqui é um pronome. As fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Ó, quem mistura uma coisa. Este verbo é um verbo transitivo direto. As fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Quem é que se mistura? Não são as fronteiras? Não são as fronteiras que se misturam? Essas fronteiras estão se misturando. Esse se está retomando fronteiras, não está? Se ligando a um verbo transitivo direto, não é isso? Então, esse se é o meu objeto e aquele elemento aqui é o quê? É um sujeito. Eu pergunto para vocês, as fronteiras, elas são sujeito apassivador? Elas são sujeito reflexivo? Ou elas são sujeito recíproco? Recíproco, porque elas estão se misturando. Então, aqui é um pronome recíproco, com ideia de reciprocidade, mas não deixa de ser pronome. Analisou aqui o verbo, viu que é um verbo transitivo direto, identificou que esse se está retomando fronteiras e acabou. Agora, para você chegar a este momento de análise, você tem que conhecer um pouquinho mais de teoria. Deu para entender direitinho? Letra B é o nosso gabarito. Sexta questão, é uma questão... Vocês não chegaram a fazer também não, né?
Oh, perdão, eu não tinha... Como eu normalmente analiso todas para depois analisar a correta. Na A, eu encontro a questão complica se persistimos com essa analogia. Esse verbo aqui está no subjuntivo. Significa dizer que este se é uma conjunção condicional, ok? Nós temos aí uma ideia condicional. Na sexta questão, vocês marcaram o quê? Vou responder. Sim. B também? Sexta questão. C. A, B, C. Então, a gente vai de baixo para cima. O fragmento em que a concordância verbal não está de acordo com a norma padrão é... Nesse caso aqui, como ela está perguntando aqui não está de acordo, fica mais interessante analisarmos a alternativa, tá? A alternativa realmente é a letra B. O progresso da... Por que você marcou letra B, Adriana? Porque levaram. Tá errado. É o progresso. É o progresso. Reparem só qual é o grande problema aqui. O que foi que levou a um conhecimento sem precedentes? O progresso da cosmologia e da astronomia. Eu tenho esse de aqui e aqui. Eu não posso ter núcleo do sujeito precedido por preposição. Este E está mostrando que as duas estruturas estão ligadas ao mesmo termo, no caso, progresso. Então, o que acontece? Núcleo do sujeito é somente um. Só que as pessoas tendem a pensar nesses dois elementos. E aí faz a concordância, as pessoas fazem a concordância justamente no plural. Aqui, o progresso da cosmologia e da astronomia levou a um conhecimento sem precedentes. Ok, vamos analisar as demais. Aí é um sujeito simples. Aí você tem o núcleo com o termo progresso. Porque é um progresso, só que progresso de duas coisas, tá? O da cosmologia e da astronomia são complementos nominais. Não, deixa eu ver. Não, são adjuntos adnominais, tá? Pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido. Aqui, alguma coisa pressupõe, é um elemento no singular, e ele pressupõe isto e isto. Esses elementos são dois objetos diretos relacionados com a um verbo transitivo direto. Modelos da origem cósmica usam. Quem é que usa? Modelos. O que parece? Esse O está se relacionando com o O. O parece está se relacionando com o O. Quando eu marquei, eu achei que eu estaria ali no verbo pressupõe. Por quê? Eu achei que soar assim. Melhor, né? Mas é porque você tende a querer fazer a concordância com esses dois elementos. E, além disso, mesmo que esses dois elementos não fossem objeto, fossem sujeito, eles estariam pospostos ao verbo. Quando o sujeito está posposto ao verbo, o meu verbo pode concordar com a ideia geral ou com a mais próxima, mesmo sendo o sujeito composto, tá? Vamos aqui à prerrogativa da ciência. Sim, as estudantes pressupõem uma série de conceitos e extrapolações. As regras pressupõem uma série de conceitos e extrapolações. No caso, seria algo como: a regra pressupõe uma série de conceitos e extrapolações. A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. O que é criar explicações? Prerrogativa. Existe uma continuidade nessa história. O que existe?
Uma continuidade nessa história, sujeito aqui. Que nós podemos traçar até mesmo até a primeira entidade viva. Sétima questão, vocês marcaram qual? B de bola? D de dado. D também. Vamos lá. D de dado é o nosso gabarito de fato. Será mantida a gramática do texto se a expressão... Olha que ele não está nem insinuando uma questão de sentido. Ele está insinuando a questão de gramática só. Ele está exigindo, não insinuando. Uma questão somente de gramática. Então, se ele pede a correção gramatical, você vai procurar o que exatamente? Concordância, regência, ortografia, acentuação, pontuação. Você vai procurar tudo. ESAF pede para você procurar tudo. E a ESAF não coloca uma estrutura curtinha assim, não. Coloca estruturas monstruosas. Aqui ainda é curtinho, vai dar para a gente trabalhar direitinho, procurando o verbo, identificando as relações, enfim. Vocês marcaram a letra D, é a que não é mantida. De uma forma substituída por de uma em surgido de uma flutuação. Surgido de uma flutuação. Tem problema? Não. Só que se fosse o inverso, talvez teria. Tá? Por exemplo, as... É uma contração, né, Rose? Repita. Contração? É uma contração. Eu posso colocar... Apesar de uma menina ter perdido, o resultado foi bom. Reparem, o contrário. Aqui ele pede para desmembrar o de uma pelo de uma. Aqui eu vou pedir para vocês contraírem o de uma para de uma. Eu posso? E se eu tirasse aqui esse uma e colocasse um A? Eu poderia? Apesar de a menina ter perdido, o resultado foi bom. Eu posso colocar apesar da menina ter perdido, o resultado foi bom? É o mesmo pensamento de cima, né? Dá. Apesar da menina ter perdido, o resultado foi bom. Eu posso? Quem acha que eu posso, levanta a mão. Quem acha que eu não posso, levanta a mão. Mas é no apesar que tem a oposição. Reparem que na primeira vocês não tiveram dúvidas, porque da primeira era sair de uma estrutura esquisita para uma estrutura mais aceitável. Porque Duma é uma estrutura esquisita, né? Duma ou Dum é uma estrutura esquisita. Mas o contrário, vocês já acharam estranho. Aí quando eu pus o A, vocês acharam mais gatinho. Colocar o da não teria problema. Só que eu não posso, neste caso, eu não posso ter contração. Neste caso, eu posso. Neste caso, eu não posso. Mesmo que houvesse uma aqui, não posso. Por que eu não posso? Porque o termo menina é sujeito do verbo ter. Quando o termo for sujeito de um verbo, eu não posso contrair. Nesse caso, flutuação não é sujeito. Eu pude contrair. Então, eu poderia colocar tanto a contração quanto a distração. Eu posso unir quanto desunir a estrutura. Mas se for sujeito, eu nunca posso unir. Eu nunca posso contrair.
Eu tenho a obrigação de colocar apesar de a menina. É. E pasme, Cris. ESAF e CESP adoram perguntar isso aqui. Porque não tem vaga para todo mundo. Não, isso é conhecimento mesmo. Pegadinha é que ele te leva para... Dia quando ele bota em cima, não, sim, É. se atenta, Ah, agora já foi. Agora já apagou. Surgido de uma. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Não está aqui. Mas o importante é você perceber que flutuação não é sujeito. Entendeu? Se fosse sujeito, não poderia estar assim. Só que ele não está perguntando se assim está correto ou incorreto. Ele está indicando que assim está correto. E está perguntando se de uma poderia ficar com de uma. E vocês acham que de uma é mais bonitinho, então pode. Só que se fosse o contrário, talvez vocês errassem. Perceberam? Se eles perguntassem se o de uma poderia ser colocado por de uma. Aí vocês deveriam analisar justamente o contexto. Qual foi que vocês marcaram aqui? D, né? B, letra B. Tal como for substituída por assim como. Em tal como você e eu. Quando eu coloco o tal como, eu estou apresentando uma comparação, não é? O assim como você e eu, também estou apresentando uma comparação. Isso aqui é manutenção gramatical e também uma manutenção da semântica. Se eu mudar para uma outra estrutura, eu não mantenho a mesma gramática. Por isso que for substituída por isso. Por isso que muitos físicos apostam na evolução. Por isso, muitos físicos apostam na evolução. Tem mudança? Não. Como que for substituída por como? Em como que tudo pode vir do nada. Como tudo pode vir do nada. Esse que aqui é mais da oralidade, inclusive. Eu posso fazer a substituição. Na letra D, eu encontro devido a uma... Devido uma. Não pode. Por quê? Porque se é devido a algo. Eu tenho aqui uma questão de regência sendo apresentada. Por isso, letra D é o nosso gabarito. Oitava questão, vocês marcaram? D é... Nada. Você tá bem, viu, gatinha? Tá. Acertou. Aqui, letra E. Vamos analisar a nossa questão. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o universo inteiro era pequeno o bastante. A oração acima pode ser reescrita sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento por... Bom, processos de reescrita, eles são bem interessantes de serem feitos porque trabalhamos aí com interpretação de texto também. Para eu reescrever uma estrutura, é necessário que eu preste atenção a como os verbos estão apresentados na estrutura original, quais são as conjunções apresentadas na estrutura original, os artigos que são apresentados na estrutura original e os advérbios. Isso aqui é fundamental para o aspecto semântico. O aspecto sintático, ele pede sintático-semântico, tá vendo? O aspecto sintático é correção, se a concordância está adequada, se a regência está adequada, se a ortografia está adequada. Na letra A, nós temos, vamos ver o fragmento, né? A combinação é inevitável. O é inevitável me dá a ideia de certeza, indicativo, não posso mudar. Dado que é uma estrutura conjuntiva, dado que me dá a ideia de quê? Introduz uma ideia de quê para mim? Uma explicação, uma causa. Explicação, causa.
Nos seus primórdios é uma ideia de tempo, não é? Uma adjunta adverbial temporal. Um tempo, identificando aqui um início. O universo inteiro, o inteiro é a ideia de total. O era, uma ideia de... o era é o nosso pretérito imperfeito, ou seja, aconteceu durante um tempo e depois interrompeu, tá? Então, você tem uma ideia de interrupção. De total. Ideia de totalidade. Então, você vai ter que manter essas ideias aqui na estrutura reescrita, observando, sobretudo, questão de correção gramatical. Deu para entender direitinho? É a ideia de certeza. O era é a ideia de interrupção. É o nosso pretérito imperfeito. A combinação é inevitável. Isso aqui mudou? Não. Está igual. Como nos seus primórdios. Esse como dá a ideia do dado o quê? Então, veja que ao selecionar aqui, você nem precisa continuar. Você já percebe que não bate. E se não bate, mudou semântica. Deu para entender como é que é o processo? É muito simples esse processo de reescrita, gente, mas como é que a gente costuma fazer a questão de reescrita? A gente lê a combinação inevitável como nos seus primórdios, o universo inteiro era pequeno. Mas... não tá bom. Qual é a técnica que você usa para fazer isso? Nenhuma. É do achismo, né? Como dá a mesma ideia do dado o quê? Se não der, você nem precisa descobrir qual é a ideia do como. Explicação, causa. Porque se vocês não souberem identificar se realmente é uma explicação ou uma causa, você já sabe que a ideia de explicação é a causa. Então, você vai ter que analisar uma ideia de explicação ou causa. Porque explicação não é a mesma coisa que causa. Sim, mas o dado que você não... Ele dá ideia de quê? Depende do contexto. Entendi. Você colocou assim. Toda esse dado que... O dado que você pensa na causa ou na explicação. E aí você vai manter uma procura aqui para a causa ou explicação. Se você não encontrar a identificação, nem precisa saber o que é. Tá? A combinação é inevitável. Eu nem toquei na ideia do como. Eu disse que não necessitava tocar na ideia do como, mas sim, é uma ideia de comparação. Mas você não precisa, você só precisa ver se esse como é a mesma ideia do dado quê. Não é a mesma ideia? Passa por cima, viu, Marviane? Olha a cara. A combinação é inevitável. Mudou? Não. Embora, gente, tenha a mesma ideia do dado quê? Eu vou precisar saber qual é a ideia do embora? Não. A gente só precisa saber que não tem a mesma ideia. Mas aqui, para antecipar, que vocês fiquem perguntando, o embora me dá uma ideia de oposição. Aqui eu tenho uma ideia de causa ou explicação. É a oposição? Já elimina. Vejam que ao procurar essas classes gramaticais, você não precisa nem entender qual é a alternativa. O que a alternativa está apresentando? Não interessa. O que interessa é procurar, encontrar, aí depois você identifica. A combinação é inevitável. Mudou? O apesar que. Apesar que. Primeiro, tem um erro, é porque é apesar de. Mas mesmo assim, apesar é a ideia do dado o quê? Já elimina. Não é, nem olha o resto. A combinação é inevitável, a mesma coisa. Com quanto? Poxa, Rose, não sei o que é com quanto. Eu achei que estava a mesma ideia de uma explicação com quanto que era. Pois é. Eles colocaram com quanto só porque sabem que a pessoa não sabe utilizar o com quanto. Com quanto é uma ideia de oposição. Então, se você puser na cabeça que com quanto é a ideia de oposição, você não precisa nem saber usar o com quanto. Você só precisa saber que com quanto sendo oposição não é igual ao dado quê, que é uma explicação causa. Deu para entender? A gente precisou se desgastar nas alternativas? Vamos para a letra E, que é o nosso gabarito. A combinação é inevitável. Mudou? Uma vez que... Gente... A questão
aqui é uma questão de reescrita que ele está cobrando justamente reconhecimento de conjunção. Ah, é um conteúdo que para o Instituto OCP é fundamental também. Eu coloquei na lista dos conteúdos conjunção, gente. Conjunção sempre cai.